Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto de 13 de julho de 2023 e o título é Beleza. Há uma frase popular que diz que a beleza está nos olhos de quem vê, mas eu acredito que ela esteja no coração de quem sente. Tudo acontece de dentro para fora, o externo reflete o interior. Façamos um teste. Nos momentos em que nos sentimos tristes, preocupados, irados ou com algum sentimento que não seja muito positivo, o que veremos ao olharmos no espelho? Qual será a nossa percepção sobre nós mesmos? O que notaremos em nossa aparência? O que será sobressaltado, o que será sobressaltado para a nossa visão? Os defeitos ou as qualidades? Veremos os pequenos vincos, rugas, manchas, os detalhes que nem sempre percebemos? O mesmo podemos fazer nos momentos de alegria, comemoração, bom humor e positividade. O que será que o mesmo espelho nos mostrará? O que nossa alma nos destacará? O conjunto harmonioso, a luminosidade, a vitalidade e os pontos de destaque que nos tornam seres de beleza única? Estou sugerindo esse exercício porque já o fiz várias vezes e em alguns casos em que a energia estava contaminada, sequer me reconheci. Contudo, esse exercício sempre me traz de volta ao centro. Me remete a reflexões e atitudes para mudar essa experiência para um momento mais positivo e, consequentemente, mudar todo o externo. Quantas vezes nos sentimos tentados a mudar a aparência, mudar o cabelo ou o estilo das roupas, por exemplo? Não seria isso uma adequação à alegria e satisfação que vem brotando na alma? Assim como, quando nos sentimos deprimidos e desanimados, a vontade é de nem tirar o pijama. Isso não quer dizer que precisemos estar sempre super produzidos e não possamos curtir um dia de pijama e preguiça, mas sim prestar atenção aos sinais que nosso coração nos envia. Portanto, observe-se. Se você se enxergar de forma bela, continue nessa energia, pois sua luz está brilhando. Contudo, se algo lhe traz desconforto, busque atitudes para sair da negatividade. Olhe para dentro, arrume a bagunça e o espelho refletirá a sua verdadeira beleza. Então, vamos lá. Eu sempre falo, né, que o que está dentro, que tudo começa dentro, né, e o que está dentro está fora. E normalmente a gente pode perceber, eu pelo menos percebo muito isso, que quando a gente começa a ficar meio desorganizado, é porque a gente precisa arrumar alguma bagunça dentro da gente, né? Então eu às vezes quando eu estou naqueles momentos mais conturbados, sabe quando o dia não rende, você se atrapalha, não consegue fazer as coisas, parece que as horas estão voando e você não consegue fazer nada, não consegue ser produtivo. Aí às vezes eu tenho que começar a ver se eu não estou levando essa minha desorganização interna para o externo. E às vezes acontece de eu começar a arrumar o externo e as coisas começarem a clarear. Né? Eu preciso de ordem para funcionar direitinho. Se eu estiver num ambiente um pouco bagunçado, já isso me confunde. Né? Mas normalmente, quando eu começo a deixar as coisas organizadas, é porque eu preciso organizar dentro. E muitas vezes, você começando pelo externo, você consegue unir as coisas, né? Fazer com que as coisas, a energia circule de uma forma mais limpa, e isso ajuda a gente a clarear a mente, né? Ou então, nesses momentos, muitas vezes a gente parar, dar uma paradinha, fazer, pode ser uma meditação, ou simplesmente parar e ficar 5 minutos, dar uma pausa, para conseguir se organizar, para conseguir as coisas começarem a entrar no ritmo que a gente quer, né? Que a gente precisa, né? Muitas vezes, né? Às vezes a nossa rotina às vezes exige que a gente tenha um determinado ritmo, uma determinada produtividade. E essa coisa
do nosso sentir, ele reflete muito no nosso externo, né? Nós somos um combo, né? Um conjunto. E, e essa questão quando a gente não está com uma energia boa, normalmente, se você for se olhar no espelho, você percebe que a tua expressão também não está, né? Você não vai estar com uma pele boa, com uma pele luminosa, a tua aparência não vai estar agradável, porque ela vai estar refletindo o que você traz dentro de você, né? Tanto é que algumas pessoas, isso acho que todo mundo já aconteceu com todo mundo. Às vezes você conhece uma pessoa assim que à primeira vista a pessoa é super bonita, né? Tem uma aparência bacana, tal. Aí conforme você vai conhecendo a pessoa, às vezes a pessoa é tão intragável, é tão arrogante, ignorante, que você começa a ver a pessoa com outros olhos, a beleza vai murchando, a beleza vai sumindo, né? E assim, às vezes a pessoa não mudou nada, é a mesma pessoa, mas o que a pessoa tem por dentro faz muita diferença na aparência externa, né? E às vezes você conhece pessoas que não são, né, não tem aquela aparência super atraente, perfeitinha, linda, dentro dos padrões aí que todo mundo coloca, né, como padrão de beleza, mas às vezes a pessoa é uma pessoa tão boa, tão bacana, que ela começa a ficar bonita, porque ela reflete o que ela é como espírito, que na verdade isso aqui é uma fachada, né? O que a gente carrega, né? Esse corpo material é uma casca. E quem nós somos mesmo é o que a gente é como essência, como um espírito, como alma, né? Como a bagagem que a gente foi construindo ao longo das nossas experiências, né, terrenas, de todas elas. E às vezes até a questão da aparência, às vezes é até uma das provas que a gente tem aqui, né? Ou uma aparência ruim e você conseguir ultrapassar isso através da sua verdadeira essência, da beleza de quem você é, e a prova da beleza mesmo da pessoa que é extremamente bonita, também vencer a questão de não se tornar arrogante por conta disso. Então são situações, todas são situações de aprendizado. Mas a verdadeira beleza da gente é o que a gente traz dentro da gente, é o que a gente vai construindo ao longo da jornada, né? E muitas vezes no começo não é tão brilhante assim, né? A nossa essência é tão luminosa, mas com o passar do tempo, com as experiências, com os aprendizados, isso vai se tornando algo mais interessante e às vezes as pessoas vão externando isso. Tem gente que você está do lado e a pessoa tem uma energia tão boa que é agradável, né? Existe ali uma sintonia, né? Então, as sintonias, as ligações, elas são muito mais energéticas do que somente físicas, né? Fisicamente, às vezes pode ser aquele primeiro momento de chamar a atenção da pessoa perceber o outro, né? Porque chamou a atenção, lógico, no primeiro momento você não sabe quem é a pessoa, você não conhece, você só está vendo ali a aparência. Mas com o passar do tempo é que a gente vai conhecendo quem realmente é a pessoa, além da aparência, né? Como ela é como ser humano, que é o que realmente importa. E é aí que as sintonias, né, acontecem. Então, e esse exercício que eu falo para a gente fazer com a gente, porque a gente tem dias bons e dias nem tão bons assim, né? Tem dias que a gente ou tá meio cansado, ou tá meio chateado com alguma coisa, ou tá desanimado, né? Às vezes tem dias aí que é tanta coisa acontecendo e coisas não tão positivas, que às vezes bate aquele desânimo, dúvidas, questionamentos, né? Questionamentos sempre são importantes, né? Que isso faz parte do nosso aprendizado diário. É através dos questionamentos que a gente vai
crescendo, né? Como ser humano, como espírito, né? Quem não questiona nada está muito sujeito a ser controlado por quem, né, percebe esse comportamento de submissão, de aceitar tudo, de concordar com tudo, de não questionar nada, né? Que a gente vê muito isso, né? Aliás, hoje em dia mais ainda, né? Porque com esse evento de tantas redes sociais, tantos tipos de comunicação, a gente percebe o quanto as pessoas, às vezes, por exemplo, repassam coisas que elas nem pararam para olhar. Simplesmente elas vão repassando, repassando, sem fazer sem olhar, sem observar, sem fazer as análises, sem questionar nada, né? Sem ler nas entrelinhas. E aí, esse tipo de comportamento acaba servindo mais ao lado da não luz do que da luz, né? Porque as manipulações vêm através justamente disso, né? De às vezes uma chamada assim que causa impacto, né? Aquelas chamadas impactantes e tal. Quando você vai ver o conteúdo, não representa exatamente aquilo, ou está cheio de inverdades, de manipulações, de coisas que não tem nenhum tipo de confiabilidade, coisa fora de contexto, que as pessoas, né, vão passando. E isso acaba contribuindo mais para desinformar do que para ajudar a informar. Por isso que eu acho que realmente esse trabalho de conhecimento, de informação, é um trabalho individual, né? Então, cada coisa que a gente recebe, a gente realmente deve parar, pensar, questionar e sem e ter esse cuidado para não fazer sem querer, né, ingenuamente, contribuindo para coisas que não vão trazer nada de positividade, não vão agregar nada nesse processo aqui que a gente está vivendo. E essa busca, né, esses questionamentos, inclusive, cada vez que você para analisar alguma coisa, para ver se aquilo realmente faz sentido ou não faz sentido, ou é só uma distração, uma cortina de fumaça, isso contribui muito para o seu crescimento e para o seu autoconhecimento. Porque são exercícios que a gente vai fazendo que vão nos treinando, né, a melhorar como seres humanos, né, a melhorar a nossa capacidade de percepção do que nos rodeia, do jogo que está sendo jogado, né? Então, assim, quem simplesmente não questiona nada e vai passando tudo adiante, vai concordando, só porque aquilo, num primeiro momento, causou ali um impacto, uma boa impressão, que é que nem a pessoa que é muito bonita e depois quando você começa a conhecer e você vê que a pessoa não tem nada a ver com a sua sintonia, com a sua energia, né? Uma pessoa que, como eu falei, às vezes arrogante, né? Intragável, tudo. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com tudo que a gente acessa em termos de informação, principalmente neste momento que a gente está vivendo, em que as coisas estão muito aí sendo muito expostas. E então assim, a gente faz parte, né, desse momento, desse momento de transição. Nós temos um trabalho aqui importante, né? Então, mas isso exige que nós sejamos realmente atenciosos e cuidadosos, porque as armadilhas são inúmeras e para a gente resvalar para o outro lado, eles sabem como manipular, eles têm experiência disso de muitos séculos aí, né? Que a gente vivia, né? A gente sabe, a gente mesmo viveu aí com esses véus aí, sem entender como é que as coisas eram por muito tempo. Então, hoje que a gente começa a entender um pouquinho melhor como as coisas funcionam, a gente ainda está aprendendo a jogar. Então, é por isso que a gente tem que ter muito mais cuidado, né?
E, e essas duas, e isso, assim, a questão da beleza, né? Ela está muito ligada, eu acho, hoje em dia que acho que as pessoas que começaram a fazer esse trabalho de buscar o autoconhecimento e a própria essência e buscar conexões que estejam em sintonia com o que faz sentido para elas, essa aparência, as aparências foram perdendo tanto a importância que se dava antigamente. E isso é ótimo, porque a gente não cai mais, né, nessas caixinhas que tentam colocar a gente. Hoje a gente consegue ver além das aparências e ver além das caixinhas e das cortinas de fumaça, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.